paz do Senhor Jesus. Amém. Estou aqui nessa noite tão agradecido quanto preocupado. Eu explico. Agradecido pelo convite que me fizeram, pela oportunidade que tenho de falar aos irmãos e compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. Assim eu creio, mas ao mesmo tempo preocupado, quase apavorado, quase arrependido também de ter aceitado esse convite, esse desafio, porque enfrentar toda essa esfera não é brincadeira, não é uma tarefa fácil, é algo bastante desafiador. A pessoa, Vanderlei, ali você tem que estar, não enxerga direito, né? Magalhães, Mauro, são os que eu estou enxergando, né? Não é brincadeira, eu ouvi dizer que o Luizeiro está por aí também, né? Onde que está? Ou agora chegou o Genivaldo também, aí, não é brincadeira isso, mas aceitei, né? E aí quem sai na chuva é para se molhar, então vamos lá. Eu vou tentar fazer uma abordagem expositiva do texto que eu vou usar. Deixa eu dar uma explicação primeiramente, tentando aplicá-lo à nossa vida como uma associação. Não será algo técnico, mas depois eu vou tentar colocar algumas situações que eu vivi no meio dessa mensagem. Então, você que é pregador, ao Everaldo ali também, me secando, se você está acostumado a 3 pontos, peroração, não sei o que, olha, não vai ser muito por aí, tá? Mas como eu já saí da teológica mesmo, não tem problema de me reprovarem. Se vocês gostarem, não precisam me dar like, mas engajem-se na prática daquilo que a gente vai estar tentando expor aqui. Se não gostarem, não precisam me cancelar, me deletar. Sejam cristãos misericordiosos e me perdoem. Combinado? Então, dito isso, vamos à mensagem. O tema que me foi proposto foi: somos um na excelência da cooperação. Indicaram o 1 Coríntios 3,9. Sério do versículo? Somos cooperadores, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Mas eu queria ler um pouquinho mais do que esse versículo. Então, somos um na excelência da cooperação. 1 Coríntios 3, 9 a 15. Diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. A minha versão é a Almeida 21, a que eu escolhi para fazer a leitura. Bem, somos um na excelência da cooperação. Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito a individualidade, o sucesso pessoal, as conquistas individuais.
espirituais, o levar vantagem em tudo. É assim a nossa sociedade. Há muita competitividade no mundo de hoje, onde impera o cada um por si, e salve-se quem puder. Haja vista o que ocorre na política nacional e mundial também, cada lado puxando para o seu e não dando chance ao diálogo, ou até na vida esportiva. Vocês veem as torcidas se aniquilando, se digladiando. Até na vida religiosa, onde se supõe que as religiões deveriam propor uma espiritualidade coerente, tal não acontece. E a coisa não vem de hoje, é antiga, o problema é bastante antigo. Na preparação da mensagem, eu fico ruminando todas as ideias, muito tempo, eu anoto aqui, anoto lá, depois eu escolho o que eu vou colocar, mas nessa preparação, de pensando que a coisa está muito ruim, eu me lembrei ia dizer um cântico, mas não é uma música popular, do cantor Sérgio Brito, em 1976, alguém é desse tempo? Eu era jovem, né? Ele cantou colocando assim o seu desconforto com a situação que vivia, para você ver como é antigo. Pare o mundo que eu quero descer, está tudo errado, e ele cantava, realmente está tudo errado, e está mesmo. Ao olharmos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, assim temos, nós percebemos que Deus nos criou para uma vida de comunidade, para que vivêssemos em relacionamento, para que cooperássemos uns com os outros. Eu sei, não dá para querermos que o mundo se comporte cristamente, pois o nome de Cristo causa desconforto nas pessoas, aborrecimento a outros, repúdio a muitos que não o reconhecem como Senhor. Mas o que dizer dos da casa de Deus? O que dizer daqueles que pertencem ao arraial do Senhor e não andam conforme a vontade do Senhor? Como agem ou deveriam agir os filhos e filhas do Rei Jesus? Em todas as áreas da nossa vida, seja na família, no trabalho, na igreja, na escola, ou mesmo no âmbito da IBALP, o poder da cooperação é essencial para alcançarmos o sucesso, ou a excelência, ou a relevância. Creio que nós, como uma associação que congrega igrejas batistas, autônomas, como deve ser, devemos olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, pois a temos assim como a palavra de Deus e como o nosso manual de vida. Vamos, pois, tentar refletir um pouco naquilo que o Senhor tem para nós. Vamos pensar em como a cooperação pode nos levar a um patamar de excelência que não será possível de alcançar se caminharmos sozinhos de forma isolada. Quando entendemos que somos um no propósito do Senhor, no propósito de Deus, nossas ações se tornam mais eficazes e glorificam o nome do Senhor. No meu primeiro livro de leitura escolar, muito tempo, tenho 75 anos, então lá para meus 7, 8 anos, esse livro tinha muitas histórias de cunho moral, e delas eu gostava bastante, eu lia com prazer. Das histórias desses meus anos escolares, que tão longe se vão, lembro-me ainda de algumas. Por exemplo, talvez você conheça também, lembro daquela do velho, do garoto e do burro? Essa estava lá no meu livro. Tem também a da raposa e das uvas verdes, que você conhece essa? Tinha lá também, mas a que eu quero usar para ilustrar a nossa palestra é outra. É aquela que diz assim: conta-se que um homem idoso
apresenta para um rapazinho, um jovenzinho, um feixe de vara amarrado, entrega para ele e diz assim: eu quero que você quebre a mente. E o garoto então, tenta quebrar aquele feixe no joelho, não consegue, tenta dar um golpe, o cara para ver se vai, essa é a minha conta. Vai, não consegue, dói, né? Não tinha meio isso não. Eu estou atualizando a história. E o garoto lá todo desenchavido, diz assim: acho que não tem jeito de quebrar esse negócio não. Aí o velho experimente, porque os velhos são experientes, né, pastor Moisés? Cheio de sabedoria, né? É assim. Então, o velhinho lá pega aquele peixe, desata, tira as cordas e pega vara por vara e vai quebrando. E assim ele quebrou todo o feixe, mas uma a uma. Moral da história: a união faz a força. É uma historinha só, moral, mas é muito válida para nós, como associação, como igreja, como família de Deus, é muito válida. A união faz a força. O contexto do trecho que lemos na palavra de Deus mostra que a igreja dos Coríntios tinha um conceito distorcido a respeito da liderança cristã. Os gregos, e Corinto era uma cidade grega, tinham seus filósofos, tinham seus pensadores e faziam verdadeiros fã-clubes com esses letrados, com esses eruditos. Então, tinha lá, alinhavam-se em torno das ideias dele e discutiam uns com os outros a respeito dos seus filósofos e pensadores. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, sei lá mais quem, Péricles, o fundador da democracia ateniense e tal, influenciados pela cultura. Os coríntios, crentes, eram também propensos a exaltar certos indivíduos, líderes influentes e importantes no seio da igreja. E eles formavam verdadeiros clubes a respeito desses homens, opondo-se aí a outros que pensavam que tinham outros ídolos dentro da igreja. Isso que estava acontecendo. Por isso, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E tinha até os mais espirituais que diziam: eu sou de Cristo. E Cristo não tinha nada com isso. E essa identificação era algo da cultura deles, mas não deixava de ser um absurdo. Por quê? Por gostar de A ou de B, você tem que entrar em conflito com C e com D e vice-versa. Cuidado com a cultura. Não aceite e engula algo só porque é cultural. Abrace o que for coerente, lógico, mas oponha-se ao que transgrediu o Evangelho. Por conta dessa absurda infantilidade dos coríntios, crentes coríntios, que revelava a carnalidade daqueles irmãos, a igreja deles não era uma igreja unida, era uma igreja fracionada, cheia de partidarismos. Havia os de Paulo, como foi dito, os de Pedro, os de Apolo e até os mais espirituais que se diziam de Cristo. Paulo, olhando toda aquela divisão carnal, fraticida, porque partidarismo na igreja é carnalidade autofágica, destrutiva, diz: não vos pude falar como a espirituais. Ou seja, vocês, crentes de Corinto, são carnais por agirem desse jeito. A igreja era muito pródiga em ciúme, em competitividade, em rivalidade, e a ela o apóstolo argumenta. Esse texto eu não li, lerei agora. Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer.
Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Para refletir, meus irmãos, como temos agido nas nossas igrejas? Somos do pastor atual ou do que se foi? Pertencemos a quem? Somos do fã-clube de quem? Para, meu, isso não é de Deus, não. Seja realmente do Senhor. Eu lembrava de um fato que eu vivi. Quando cheguei em 79, era meu último ano da teológica, e eu cheguei em 79 na igreja de Vila Margarida. E lá havia uma irmã que gostava muito de me confrontar. E ela, nessa confrontação, sempre me comparava com o pastor T.C. Beck, do qual ela havia sido, quando jovem, ovelhinha, lá nos anos 50, mas nós estávamos em 79, 80. E ele passou a ser uma figura icônica da história batista, né? Inclusive fundou a Igreja de Vila Mariana em São Paulo, a primeira igreja de São Vicente e outras mais que eu não fui pesquisar para saber, mas certamente outras mais. E ela que havia sido ovelha dele, tinha muita saudade, tudo bem, nenhum problema com isso, é tão bom, né? Quando as ovelhas amam o pastor, mas o problema é que ela vivia me cutucando com o TCB. E o que ela dizia assim, qualquer coisa ela dizia assim: no tempo do pastor TCB, ele fazia assim, né? Ele pegava todos os jovens, levava para a casa dele e dava lanche para todos. Tá bom. E eu ficava quieto, né? No pastor Sedeque, como ele pregava de terno preto, a mulher dele, Dona Francis, ela vinha de vestido preto. Quando ele estava de terno marrom, ela vinha de vestido marrom. Você não viu, patroa, né? Cada um vinha de marrom. Naquele tempo, eu até usava terno, tá bom? Eu usava, né? Era assim, ia, blá, era toda hora assim. E ela se levantava no meio das reuniões para falar alguma coisa, apontar o TCB dela, né? E eu era apenas um Hermes recém-formado, no último ano, de 79. Quem era eu, né, para me comparar com um TCB? Um dia eu já estava com a paciência cheia, né? Após sofrer mais um ataque público, ela se levantava no meio da congregação e falava, assim, né? E um dia, né, eu estava já meio mordido, como se diz lá no interior do Pernambuco, quando a gente tem duas igrejas, missões, né? Estava mastigado. Eu falei assim, minha irmã, eu falei educadamente, tá? Minha irmã, pastor TC fez um lindo trabalho, deve ser reconhecido por isso. Glória a Deus pelo seu ministério, pela sua vida, pela sua realização, por tudo que ele fez e foi. Mas o pastor TC já morreu, foi sepultado, e ele está lá com Jesus no céu. O tempo agora, é 1980, é outro. Importa que nós vivamos o hoje, o agora, o nosso tempo. Façamos hoje o que nos compete fazer. Deixe o TCB em paz. E eu também, né? Só pensei, deixe em paz também, né? O que ela não via é que
eu, com toda a minha inexperiência, toda a minha incapacidade, me levantava às 5 da manhã, todos os dias, pegava 4 conduções até chegar no meu local de emprego em São Paulo. Eu entrava às 9 horas lá, e sempre chegava atrasado por causa do trânsito, que acontecia alguma coisa, fazia meia hora de almoço para compensar um pouco os meus atrasos. Na volta, eu pegava 3 conduções, não 4, porque eu descia a 1 quilômetro da minha casa e caminhava até a minha casa. Chegava às 9 horas da noite em casa. Aí no sábado e domingo, todo o tempinho que eu tinha, ia fazer visitas, ia exercer aquilo que eu entendia que era o meu ministério. Mas aquela irmã não via isso, né? Vítima do saudosismo patológico, não via nada disso, não ajudava, só queria, só reclamava, só queria encher os meus pacovás, toda a minha paciência, né? E não estou falando isso esperando reconhecimento, como que sacrifício, não é isso. Eu só queria desafiá-los a serem solidários, ajudadores aos seus pastores, aos seus líderes de ministério, aquela pessoa que está à frente do trabalho, seja ele qual for, coro, escola bíblica, discipulado, sei lá, sabe, sejam solidários, cooperadores, ajudem para que a obra avance, não fiquem apurrinhando os coitados, né? Já tem bastante coisa para se preocupar. Ajudem a fazer o trabalho, não seja empecilho, não seja impedimento. Nós temos que fazer o possível, né, para que a obra avance. Quero fazer um pequeno parênteses. Eu falei que eu não ia ser acadêmico na mensagem, né? Então, alguns dizem que a gente vive hoje uma crise de vocações. Eu não tenho domínio de toda a realidade do país, né, a realidade total, mas creio que isso não está ocorrendo, porque tenho visto homens e rapazes estudando, preparando-se, apresentando-se, passando por concílios. A nossa associação, a nossa ordem também demonstra isso. E quando eu olho tantos homens, tantos rapazes disponibilizando-se, eu digo, glória a Deus, que bênção, que este rapaz, este homem está partindo para o ministério pastoral, está querendo cuidar da igreja do Senhor. Eu glorifico o Senhor, e nós temos que fazer o possível, sim, para que esses possam ser instrumentos valorosos, frutíferos nas mãos do Senhor. Eu fico muito contente de ver Lucas, enxerguei o Lucas Andrade lá atrás. Olha lá, tem mais algum novo aí? Não sei, né? Mas o Lucas Rojas, você está aí, Fernando Mendes, às vezes não é tão novo, mas não faz mal, mas é alguém se dedicando ao trabalho do Senhor. Comparando-nos com a igreja de Corinto, em termos de associação, como temos agido? Somos de quem? De José Carlos Magalhães, Vanderlei, e quem mais? Everaldo, esse aqui não sei quem é, Mauro, de Anderson, presidente, de Richard, presidente da ordem, Genivaldo, de quem? De Sérgio, de Wagner, de quem? Misericórdia. Sejamos de todos e de nenhum em particular. Que as figuras que atuaram e brilharam no passado não dominem a nossa memória, assombrando-nos num saudosismo doentio e castrador, mas que elas nos sirvam de inspiração para que continuemos cheios de entusiasmo, cheios de dedicação e boa obra, e nos lancemos a continuar a boa obra que eles iniciaram.
Que os queridos irmãos que atuam no presente, nos dias de hoje, sejam parceiros, ajudadores e idôneos, para que todos cresçamos e sejamos todos frutíferos. Somos de quem? Somos do quê? Diz a palavra de Deus no texto primeiro: somos lavoura de Deus. É preciso entender que o que planta tem muita importância, e o que rega tem também o seu grande valor. O trabalho de ambos é primordial. Não adianta plantar se não houver quem cuide, quem regue, pois sem o cuidado posterior ao plantio, a semente morrerá. Assim como não adianta regar o solo se não houver a plantação, pois a terra estará infecunda e não haverá germinação. As atividades de plantar e de regar se complementam. No caso específico de Corinto, provavelmente aqueles que diziam ser de Pedro eram crentes judaizantes, porque Pedro nunca esteve em Corinto e eles eram de Pedro. Foi Paulo quem plantou a igreja, e foi Apolo, varão eloquente em palavras, que o sucedeu no ministério. Por isso é que ele diz: eu plantei, Apolo regou. Não houve nenhuma participação de Pedro. Porém, o único verdadeiramente indispensável nessa lavoura do Senhor é o próprio Deus. Não Paulo, não Apolo, não Pedro, não eu, não você, mas é o Senhor aquele que realmente é o importante. Todos os obreiros, plantadores e regadores têm seu valor, isso é inquestionável, mas diante de Deus somos todos insignificantes, pois é Deus quem dá o crescimento, a obra é dele. Somos apenas servos de Deus, diáconos. Apesar da nossa insignificância, Deus escolheu nos chamar, Deus escolheu nos usar, Deus escolheu nos comissionar para a sua obra, e isso é também significativo, mas a obra é dele, somos dele. Outra coisa, somos edifício de Deus. De repente, Paulo, que usava uma metáfora agrícola, lavoura do Senhor, lavoura de Deus, comparando-nos a uma plantação, passa a falar de uma metáfora arquitetônica, edifício de Deus. Um edifício precisa, eu não entendo nada de construção, tá? Mas um edifício precisa de fundamentos, precisa de colunas, precisa de vigas, etc. Paulo, assim como recebeu de Deus a incumbência de plantar a semente do Evangelho nos corações dos coríntios, recebeu também a tarefa de estabelecer os fundamentos de uma igreja forte naquela cidade, o edifício do Senhor. Para alguns da igreja, os do pretenso partido de Paulo, talvez a ideia fosse de que o próprio Paulo fosse o fundamento, o próprio apóstolo fosse o fundamento das suas vidas, mas o apóstolo deixa isso claro que é Deus o fundamento, é Deus que importa. Paulo se coloca então como um competente construtor, ele diz isso no texto, e deixa claro que essa habilidade que o levou a lançar os fundamentos é obra da graça de Deus. Com os fundamentos lançados, agora outros constroem sobre ele. Porém, ainda que o apóstolo tenha lançado as bases fundamentais desse edifício de Deus, a obra não é dele, a obra é de Deus. Ainda que outros estejam construindo sobre os fundamentos lançados pelo apóstolo, a obra também não é desses, a obra é de Deus. Deus é o dono da obra. Somos cooperadores de Deus. Paulo mostra que nessa lavoura de Deus, nesse edifício de Deus, em construção, nós, assim como Pedro, como Paulo, como Apolo, somos cooperadores de Deus.
A obra é de Deus, de quem somos cooperadores, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. De Deus somos cooperadores, de Deus somos lavoura, de Deus somos o edifício. Parece que o apóstolo quer salientar que somos apenas instrumentos, sem importância maior, pois afinal tudo é de Deus, todos são de Deus e tudo é para Deus. Morris, um comentarista, diz que não é certo pensar que somos trabalhadores juntamente com Deus na sua obra, mas que a ideia melhor, mais correta seria: somos cooperadores uns com os outros no serviço que é de Deus. Não sei se ele está certo, mas eu gostei. Que vantagem eu levo? Ou que vantagem a minha igreja leva nessa tal cooperação batista da associação? Que vantagem eu tenho, que vantagem a minha igreja tem? Nós não cooperamos para levar vantagem, nós cooperamos porque enxergamos a necessidade e nós precisamos ser resposta para as necessidades. Compreendeu? Agora eu queria fazer um apêndice à nossa mensagem e contar alguns fatos gravados na minha memória. Talvez eles vão parecer desconexos ou desconectados, mas não são. Parecerão nada a ver, mas creio que eles têm muito a ver. Espero que você não fique aborrecido comigo por trazer algumas coisas à luz aqui. Em 1971, eu e meus amigos de igreja éramos jovens compromissados e sonhadores. Nossa igreja era batista, mas não da CBD. E hoje ela é aquela igreja que fala que hoje é da Convenção Brasileira. Dos nossos sonhos, talvez o mais significativo seria o de ganhar o litoral para Cristo. Era o nosso sonho de jovens de 18, 19, 20 anos, como tínhamos na época. Então nós começamos a orar e pedir a Deus que usasse as nossas vidas para que a gente fizesse parte disso, ajudar a ganhar o litoral para Cristo. E compramos inclusive material, literatura, fizemos uns papeizinhos e colocamos o nome de cada parada da antiga Sorocabana, começando Santos, ali na Anacota, Santos, São Vicente de la Margarida, Samaritana, e assim por diante. Até Peruíbe, onde encerrava o litoral. E oramos e sorteamos um dos papeizinhos com o nome de uma parada. A gente estava se baseando ali no fato, não estamos pecando em fazer isso, porque os apóstolos fizeram papelzinho, oraram, sortearam, lá escolhendo o substituto de Judas, eu, Matias, então acho que nós não estamos em pecado, era o nosso pensamento na época. E deu parada Prada, a penúltima estação, terminava em Peruíbe, antes de Peruíbe tinha parada Prada. E quando os nossos pastores, eram dois, souberam que a gente ia lá para parada Prada evangelizar, ficaram muito bravos com a gente. Falaram, não pode, vocês não vão, E um deles falou assim: vocês só podem sair com a autorização da igreja e eu não autorizo. De pronto, assim, eu sempre fui um pouco assim, respondão. E eu olhei para ele, mas bem calmo também, e falei assim: mas quem me disse que eu preciso da sua autorização para ele? Eu já li lá na Bíblia que Jesus já deu, ele falou assim: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Então, se você não der, não tem problema, Jesus já deu, eu vou, E fomos, uma e outra vez. Bom, essa ousadia nossa
aliado a outros acontecimentos que foram, né? O clima foi aumentando, lógico, né? Desembocou finalmente na nossa expulsão da igreja no dia 13 de maio de 1972. E a gente brincava, libertação dos escravos, né? Era mentira, porque a gente estava muito triste, tá bom? De verdade, né? Sofreu bastante com isso. Um erro, eu acho que deles, né? Mas em 74 ou 75, eu não estou bem certo do ano. Aí eu já era membro de uma igreja da convenção, a primeira de São Vicente, e naquela época, eu não lembro se isso aconteceu em 74, 75, não deu tempo de pesquisar. A associação era composta por 14 igrejas. Santos tinha 6, Primeira, Calvário, Memorial, Areia Branca, Nova Jerusalém e Ponta da Praia, essas igrejas de Santos. São Vicente tinha 2, Primeira e Betel. Cubatão tinha 2, Primeira e Casqueiro. O que falta? Praia Grande? Praia Grande tinha uma só, que tinha acabado de ser organizada em 74, a primeira, lá em Puerto Vasco. Então eram 14 igrejas. E a Assembleia daquele ano, era deliberativa, decidiu realizar um esforço missionário, evangelizador, para se dobrar o número de igrejas até o ano de 82. E graças a Deus conseguiu. Sei que chegou em 82, eram 28 igrejas na nossa associação. Hoje, né, você ouviu, parece que são 63 por aí, bem mais, graças a Deus, aqui surgem outras. Outro assunto. Em 76, eu fui para a Faculdade Teológica de São Paulo. Eu trabalhava, já tinha feito faculdade aqui, aí Deus tocou muito fundo no meu coração, e eu acabei indo, deixei tudo e fui. E em Sampa, ao chegar, com muita surpresa, com muita tristeza, eu descobri o que se falava lá da nossa região. Eu não sei se ainda falam, espero que não. Né? Como diziam, sou da onde? Sou da Baixada. Santos é cemitério de pastores. Se dizia assim, você quer enterrar o seu ministério? Vá para Santos. Santos no sentido de região, não apenas a cidade. Santos e Adjacências, como era o nome da associação antigamente. E realmente, lembro bem, havia muitas questões no nosso meio associacional. O ambiente nosso não era algo do qual se pudesse ter muito orgulho. Havia muitas cerveunas, muitas rixas, muitas rivalidades entre pastores, entre igrejas. E sim, eu entendo que houve progresso, que houve melhoria, não precisa ficar aterrorizado, tá bom? Graças a Deus eu creio que melhoramos, que avançamos, progredimos, mas também acho que podemos melhorar, crescer e progredir ainda mais. Depende de nós, né? Todos nós, de cada um, de todos nós, porque a união faz a força. Então, diante dessas coisas todas, eu queria fazer alguns desafios para você. Que tal pensarmos num plano de expansão? Para você pensar, tá bom? Eu, Chefia. Não, Chefia. Agora eu. Tá aí o Anderson? Não. Conta para ele. Que tal pensar num plano de expansão? Eu não sei se seria cabível dizer, vamos dobrar o mundo. Oxalá fosse possível, né? Mas eu creio que podemos avançar, aumentar novamente esse número de igrejas. Poderíamos estabelecer um plano para aumentar esse número em cada município, avaliar bem cada região, cada município, olhar lá no mapa e ver, quem sabe no mapa, onde estão as sedes das nossas igrejas e ver se algum espaço que pudesse ser trabalhado para plantar mais uma. Quem sabe isso poderia acontecer?
batistas gostam tanto, nós somos batistas, gostam tanto de criar comissões, não é assim? Comissão não sei o quê, grupo de trabalho não sei o quê, GT não sei o quê. Então vamos, quem sabe, é hora de criar um GT, comissão e tentar fazer alguma coisa assim, sair um pouco da nossa zona de conforto. Que tal pensarmos num plano de adoção e fortalecimento das igrejas menores e mais necessitadas? As igrejas maiores, mais estabelecidas, poderiam colaborar nesse plano, poderiam abraçar pastores mais necessitados, igrejas mais enfraquecidas em situações, quem sabe ajudar financeiramente, colocando gente para dar treinamento, coisa e tal, além do trabalho das suas igrejas. Sim, eu sei que tem sido praticado alguma coisa nesse sentido, que pastores têm sido ajudados, que igrejas têm sido ajudadas. Sim, eu sei disso, mas quem sabe podemos ir mais a fundo nisso e fazer algo mais consistente. Não poderíamos tentar fazer mais? Antigamente, eu não estou com saudosismo não, tá? Antigamente nós tínhamos a oferta de missões regionais. A minha igreja naquela época, Vila Margarida, onde atuei nos 7 anos e meio, chegou a ser beneficiado. Uma vez a gente solicitou e recebeu uma ajuda. Nós tínhamos um trabalho bem forte, assim, bem numeroso, nas tardes de domingo no México Setembro. Então pedimos, compramos, com mais dinheiro que a igreja pôs, uma palafita lá no México, e a maior palafita do México, a mais bem estaqueada, era nossa. Tinha um trabalho legal lá, cheio de crianças. Eu tenho até na CVT alguém que veio lá desse trabalho, que frequentou esse trabalho no México 70. Temos uma irmã lá na nossa igreja, como criança. E a nossa palafita de Cristo, mas o pastor que me sucedeu tinha outra visão. Eu sei que ele resolveu, vendeu a nossa palafita e dizendo que aquela igreja já nunca seria uma igreja autossustentável. E eu de longe, porque eu já não estava mais na igreja, só pensei, pois é, pobre tem que morrer para o inferno mesmo, porque não pode sustentar uma igreja. Parece que é essa a ideia. Talvez nós pudéssemos pensar como uma associação, não digo ressuscitar missões regionais, sei lá, isso é por a liderança pensar, né? Pudéssemos pensar numa oferta geral que beneficiasse o trabalho do Senhor nosso aí, da associação, nesse litoral de Deus. Talvez pudéssemos pensar em algo assim, que viesse trazer benefício em instituições, talvez, ou em igrejas, abrir novos trabalhos, assim. Que façamos mais coisas juntos e não separados. Sei que há coisas que fazemos juntos já, por exemplo, para não pensar que eu estou por fora, Cristolândia masculina, Cristolândia feminina, seminário teológico, levantamos ofertas, ajudamos igrejas que às vezes estão vivendo um momento emergencial. Isso é maravilhoso, é justo que continuemos a fazer. Mas que tal fazermos essas e mais coisas? Tipo, vou chutar algumas sugestões: conferência teológica, ou conferência missionária, ou alguma coisa, conferência na área de música, louvor, que beneficiasse a todos. O seminário faz. E quem vai? Poucos. Então, algo como uma promoção geral, uma atividade na igreja X, todo mundo lá aprendendo, ou na outra, na igreja Y, na igreja W, e todo mundo lá. Que tal promovermos treinamentos
e ações em conjunto, não só da igreja A ou da B, mas para todos, e a gente, todos nós nos engajarmos nessa luta, nesse treinamento, nessa coisa, algo assim, sobre o patrocínio da associação, da ordem, do seminário, seja lá o que for. Quem tem menos de 35 anos aqui? Quem é de pau? Menos, olha, o único jovem. Outro lá, escapou aí um pouco, hein? Temos um ou outro ali, eu queria mexer com os jovens. É da diretoria? Você? Então leva lá o Ricardo. Posso mexer com vocês? Opa! Eu vou fazer uma provocação direta aos jovens e aos não tão jovens também. Eu já fui jovem, pode não parecer, mas eu fui. E eu já fui líder de jovens, já fui professor de adolescentes. E eu curtia muito isso, sabe, esse tempo. Já fiz parte da Jubesp, já fui do conselho da Jubesp, já fui vice-presidente da Jubesp. E não que isso signifique muita coisa, talvez não signifique nada. Mas geralmente o jovem é contestador, o jovem é provocador, desafiador, idealista, coisas assim. Então, pense na Jubal como algo além do Jobal, e como eu brinco lá na CBB, o Jobal, né? Porque já deu tanto em crentes, eu conheço o Jobal desde o primeiro, quando o Sérgio Aquino era presidente e idealizou o Jobal, né? A ideia é muito boa, mas já deu muito encrenca. Pense também como algo além do Instituto de Inverno. Ainda faz isso. Meu primeiro Instituto de Inverno foi em 1964, eu era adolescente e fui. Foi na primeira de Santos, eu achei o máximo, muito legal. Então, mas pense além do Jobal, além do Instituto de Inverno. Então pense, canalizem. Eu não estou falando para extinguir Jobal, não estou fazendo isso. Mas canalizem a energia juvenil para além do Jobal, além do Instituto de Inverno. Resgatem da velha Jubesp, não sei o que eles fazem hoje, perguntar para o Alípio. Os Promifés, os Promifins, que o Heraldo, como presidente da Jubal, trouxe para cá. E eu via os jovens lá da Vila Margarida, em viagem missionária, eu fui lá para não sei aonde, e era tão legal. Olha, pensa em coisas assim, coisas muito mais úteis, né? Que vão dar fruto e vão para as igrejas pequenas, para as congregações, evangelizar, fazer trabalho, EBF, coisas assim. A Jubal que pode ser útil, sim. Então, tragam jovens para serem participantes, não espectadores da coisa. Jovem tem que causar. Então, vamos causar a causa do mestre. É isso que importa. Viu, presidente? Não fica bravo comigo, tá? Só quero ajudar. E quando William Bagley veio ao Brasil, como missionário batista, ele estava bem jovenzinho. Mas deixa eu ir antes, espera aí, coisa mais importante que William Bagley. Quando Jesus iniciou seu ministério, tinha 30 anos. Quando morreu na cruz, tinha 33. Um jovem, olha aí. Quando Bagley veio para o Brasil como missionário, estava com 26 anos. A esposa dele, dona Ana Luther Bagley, tinha 21. Zacarias Taylor, parceiro de Bagley, chegou um ano depois, quando chegou tinha 31 anos. A sua esposa Kate tinha 29. Salomão Ginsburg, um dos missionários de referência que a gente tem, judeu polonês, convertido a Cristo na Europa, acho que foi em Portugal, não sei, veio para o Brasil como missionário. Aqui entendeu que
os batistas eram mais corretos na questão do batismo e se tornou batista. Aos 24 anos, ele já havia criado o cantor cristão, quer dizer, né, o pessoal ama tanto, e já tinha fundado o seminário de Recife, jovem também. Então o jovem pode fazer muita coisa. Sim, quero deixar claro que nada do que eu disse tinha a intenção de atacar, cutucar, diminuir, adoecer ninguém. O que citei deve ser visto como um anseio de alguém que quer ver a obra do Senhor avançar aqui nessa nossa região, que a obra do Senhor seja alavancada. E eu creio que isso é perfeitamente viável. Nós chegamos aqui porque um dia alguém cooperou. Então, pega a visão para ser atualizado. Somos um na excelência da cooperação. A união faz a força, mas a desunião precede a tragédia. Vamos juntos? Podemos orar? Quem eu chamo agora? Podemos orar então? Então oremos. O caos está vindo, mas vamos orar para que Deus nos ajude. Querido Deus, Pai Celestial, te damos graças por esse tempo que tu nos deste. Eu espero que tenha sido precioso para cada um de nós, que a gente saia pensando nas coisas do teu reino e menos nas nossas coisas próprias. Pensemos mais na obra do Senhor todo e nos disponhamos nas tuas mãos, Senhor, para te servir de uma maneira integral, assim, de coração, quero dizer assim, de coração. Pai, cada um de nós abençoa, Pai, os que estão e os que não estão, não importa. Que a graça do Senhor alcance cada servo e serva do Senhor, onde está, e que a obra do Senhor que colocasse nas nossas mãos, como Marivaldo, seja alavancada, vá adiante, que o nome de Jesus seja engrandecido, que mais igrejas sejam estabelecidas para glorificar e servir Jesus, e que vidas sejam transformadas através do testemunho de cada um daqueles que são do Senhor. Senhor, abençoa cada igreja, cada pastor, cada líder, onde estiver. Deus, que o Senhor seja engrandecido através do testemunho da vida de cada servo do Senhor. Muito obrigado, Deus, te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.